A porta giratória mal terminou de rodar quando Nádia percebeu que ninguém tinha coragem de atender a mulher de kimono moderno. A sala inteira respirou junto. Luz baixa, copos finos, talheres que brilhavam como lâminas. Era um daqueles restaurantes em bairro caro, onde o cardápio dá vontade de pedir desculpa antes de pedir o prato. Nádia estava ali havia 2 semanas, 27 anos, vinda do extremo leste da cidade. Fazia tudo no capricho, sempre atenta, sempre quieta. Os colegas? Pouco caso, risinhos, piada interna, tanto fazia. Ela tinha mãe para cuidar, contas empilhadas e nenhuma margem para erro. A mulher japonesa entrou. Baixa, magra, coque impecável, um kimono contemporâneo que parecia costurado com silêncio. Observou o salão como quem lê um contrato. O recepcionista travou. O gerente, Mauro, chegou com um sorriso de plástico. Os garçons começaram um samba de inglês torto, mímica nervosa e frases quebradas. A cliente apontou uma mesa no canto e disse algo suave. Ninguém entendeu. O constrangimento cresceu como água sob a porta. Nádia, com uma bandeja nas mãos, assistia de longe. Deu 2 passos à frente. Sem discurso, só firmeza. Posso tentar ajudar. Mauro riu no canto da boca. Um garçom sussurrou. Vai pagar mico. Nádia ignorou. Olhou a senhora nos olhos e disse 3 palavras perfeitas em japonês. O ar mudou. A mulher abriu um sorriso largo. Respondeu aliviada, e em segundos as duas conversavam como velhas conhecidas. O salão silenciou. Talheres ficaram suspensos no ar. Nádia conduziu a cliente até a mesa desejada, puxou a cadeira com delicadeza, mais algumas frases, uma leve reverência. Voltou ao trabalho como se nada. Na cozinha, ninguém comentou. Quem riu, agora desviava o olhar. Ao final do jantar, a japonesa deixou uma gorjeta generosa e um bilhete escrito à mão. Nádia guardou no bolso, o coração batendo fora de ritmo. No ônibus de volta, cidade fria, janela embaçada. Ela releu o bilhete e sorriu sozinha. Ninguém ali fazia ideia de quem ela era, e no fundo, ela ainda estava descobrindo. No dia seguinte, o assunto correu pelos corredores, mas pelos piores motivos. Piadinhas, cochichos, ironia. Às 5 da tarde, Mauro juntou a equipe para uma fala motivacional. E não é que temos uma ninja, só faltou a faixinha. Alguns riram. Nádia baixou os olhos e anotou o que não precisava anotar. Logo depois, um casal francês entrou. Tentaram inglês. Deu errado de novo. Nádia chegou perto e, em francês, resolveu tudo com calma. Silêncio outra vez, agora com tensão. Ao passar, Mauro murmurou. Deve ter decorado de anime. Uma hora erra feio. Guardou essa como quem engole espinho. Em casa, a mãe, Donária, precisava de ajuda. A enfermeira falhara de novo. Remédios pela metade, tontura pela manhã. Nádia repartia o tempo entre panelas, comprimidos e um travesseiro gasto. Dormiu pouco. Na manhã seguinte, o dono, que nunca aparecia no salão, Arthur, assistiu às câmeras. Viu a confusão com a cliente japonesa. Viu Nádia entrando na cena e o clima virar. Não era só o idioma, era postura. Respeito sem servilismo, firmeza sem grosseria. Ele reservou uma mesa para aquela noite. Queria conhecê-la sem holofotes. Mais tarde, já no salão lotado, Nádia ouviu do gerente. Mesa 9 pediu você. Ela estranhou. Chegou à mesa. Camisa simples, barba feita, olhar tranquilo. Arthur parecia só mais um cliente. Boa noite. Boa noite. Ainda estou escolhendo, respondeu. Pediu um filé ao ponto e vinho branco. Aos poucos, puxou conversa. Nádia contou pedaços de sua trajetória. Buffet infantil, 2 cafés, estudos sozinha, japonês, inglês, um pouco de francês. Sem vitrine, sem exagero. No fim, Arthur deixou um cartão. Se um dia quiser conversar fora daqui, me liga, sem pressão. Na noite seguinte, ele voltou. Pediu café, não refeição. Quando ela se aproximou, foi direto. Você tem talento e tem algo raro. Quero ajudar sem pedir nada em troca. Nádia saiu da mesa leve e assustada. Ninguém oferece nada sem cobrança. Guardou a desconfiança como quem guarda um guarda-chuva aberto dentro do peito.
Dias depois, a mesma senhora japonesa regressou, agora acompanhada por executivos. Fez questão de ser atendida por Nádia. Ela traduziu, explicou ingredientes, harmonizou vinho, transitou entre línguas com naturalidade. O salão inteiro observou. Ao final, um envelope discreto. Convite para entrevista numa empresa internacional com sede em Tóquio, indicação pessoal da visitante. Isso bastou para acender invejas. A gerente de operações, Bianca, que antes apenas ignorava, agora colecionava sorrisos falsos e perguntas meladas de veneno. Nos bastidores, começou a semear cautela, a palavra preferida de quem planta boato. Nádia focava no essencial, trabalho e a mãe. Enquanto isso, Arthur, no escritório, reviu gravações, cruzou relatos, conversou com a assistente, Soraya. Decidiu jantar no salão como cliente mais algumas vezes. Observou a constância de Nádia. Atenção nos detalhes, delicadeza sem medo de dizer não quando necessário. E, enfim, ofereceu algo concreto. Uma indicação para a vaga de assistente de comunicação bilíngue em uma parceira. Salário multiplicado, plano de saúde. Nádia engoliu seco e disse, eu tento. A entrevista veio rápido. Recepção de blazer, sala envidraçada, avaliadora de óculos, português, inglês, japonês, ida e volta. Nádia contou do ensino técnico, da faculdade trancada no terceiro semestre, da mãe doente, das madrugadas estudando com celular velho. Sem melodrama, respostas diretas, olhos firmes, saiu sem criar expectativa. Na noite do anúncio, Arthur apareceu no restaurante só para dizer, você passou. Ela segurou o balcão para não cair, aceitou. Chorou no vestiário, baixinho. Primeira semana no novo posto. Textos para traduzir, reuniões em 3 idiomas, procedimentos para decorar, vista alta da janela. Por dentro, cansaço e esperança dividindo o mesmo quarto. Com o novo salário, pagou o aluguel adiantado, garantiu remédios do mês, comprou um moletom quentinho para Donária. No restaurante, porém, o clima azedou. O grupo de mensagens fervia. A gerente Bianca migrou do deboche para a sabotagem. Vigiou acessos, horários, documentos. Achou uma brecha, uma planilha de orçamento compartilhado. Num computador da cozinha, em horário morto, criou um pagamento falso para uma empresa fantasma. Colou a assinatura digital de Nádia e deixou o rastro com o login dela. Na manhã seguinte, uma denúncia anônima pingou no financeiro. Soraya trouxe o dossiê para Arthur. Ele respirou fundo. Chamou Nádia. Preciso que venha agora. Ela chegou pálida de raiva, não de medo. Leu o papel de cima a baixo. É montagem. Quem fez teve acesso físico ao terminal. Nádia foi atrás de prova. À noite, consultou o irmão, Daniel, da área de tecnologia. Cruzaram logs, IP, horário, terminal da cozinha 16h27. No mesmo minuto, ela enviava e-mail de outro prédio, outro IP, outra câmera. Voltou a Arthur com o material. Está aqui, e tem imagem. No dia seguinte, reunião na sala principal. Arthur, Soraya, Mauro, 2 funcionários, Nádia e Bianca. Tela ligada. O vídeo correu. Bianca entra sozinha, digita, permanece 10 minutos, sai olhando para os lados. Silêncio espesso. Isso não prova nada, ela disse, a voz sem cor. Prova o suficiente, respondeu Nádia, virando o notebook. IP idêntico, carimbo de horário, assinatura clonada. Bianca tentou uma última defesa e tropeçou. Eu só queria mostrar que ela não era tudo isso. Arthur foi seco. Você está desligada e responderá por falsidade ideológica e tentativa de fraude. Soraya, acompanhe. A porta fechou. Nádia sentou no pátio dos fundos e respirou como quem volta do fundo do mar. Pela primeira vez em muito tempo, o ar cabia nos pulmões. No dia seguinte, respeito ocupou o lugar do cochicho. Soraya apareceu com café. Hoje é por minha conta. Você segurou firme. Arthur reuniu todo mundo. Aqui dentro, caráter não é extra de chefe. É prato principal. A Nádia não se calou, trouxe fatos, não fogo. É isso que fica. Aplausos sem comando. E mais, um anúncio. Nádia passaria a supervisionar atendimento e comunicação internacional.
Treinaria equipes, limaria ruídos culturais, daria forma ao padrão da casa quando o assunto fosse falar com o mundo. Ela recebeu o comunicado com as mãos tremendo. Eu não sei se estou pronta. Está sim, e se errar, ajusta. Honestidade e dedicação. Disso você tem sobra, disse Arthur. Aturou memes no grupo dos ressentidos, engoliu o gosto amargo e seguiu. Na semana seguinte, reunião grande com executivos japoneses e brasileiros. Um tradutor profissional estava lá por garantia. Quase não abriu a boca. Nádia conduziu termos técnicos, contexto, subtexto, aqueles detalhes que evitam um conflito invisível. No fim, sorrisos dos dois lados, apertos de mãos. Do canto, Arthur a observava com um orgulho que ele não tentou esconder. Ao sair, a diretora japonesa, S.R.A. Takahashi, disse a Arthur: "Se não valorizar essa mulher, vai perdê-la. Não falo só de trabalho." Nádia, sem saber dessa frase, foi recolher os papéis na pasta. Mais tarde, Arthur apareceu na sala dela com 2 cafés. Convite simples, jantar hoje fora do expediente, sem luxo, sem papelada, só conversa. Nádia encarou, mediu medos e vontades. A vida tinha sido escola bruta, gentilezas sempre pareciam armadilhas. Ainda assim, eu gostaria. No restaurante pequeno, xícaras de porcelana, rua tranquila, Arthur tirou uma carta do bolso. "Preciso te contar. Chamei a senhora Takahashi de propósito certa vez. Queria entender o que estava acontecendo com você. Ela é minha tia. Veio porque confia no meu julgamento, ficou porque reconheceu o seu." Nádia segurou o papel, os dedos trêmulos. "Eu achei que era só trabalho. É maior, né?" "É." Ele respirou sem pressa. "Quer continuar nisso comigo? Não só no trabalho. Lá fora, como gente normal." Ela sorriu pequeno e inteiro. "Quero." No dia oficial da promoção, Nádia passou o crachá na catraca antes do sol aparecer. Supervisora. O título pesava e amparava. Nos corredores, cumprimentos tímidos, agora sinceros. No restaurante, quem antes cochichava oferecia ajuda para treinar equipe. Ela aceitou as mãos estendidas sem anotar dívidas emocionais. Só trabalho bem feito. No fim da tarde, mensagem da tia Takahashi. Voltaria na sexta para acompanhar o novo projeto. Nádia avisou Arthur. Ele respondeu com um claro, que parecia futuro. Quando o ônibus chegou, ela olhou o céu entre prédios e fios, respirou fundo e sorriu sozinha. Aquilo ali não era ápice, era começo. E pela primeira vez, o começo era dela. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não no sentido de paz. Era o silêncio cheio de olhos observando, portas semiabertas, reuniões em que todo mundo sorria, mas ninguém confiava em ninguém. Nádia começou a perceber que o prédio onde trabalhava não era apenas uma empresa. Era um campo minado com carpete, protocolo e chá de jasmim. Haruka deixava escapar sinais sem perceber. Uma olhada rápida demais para o elevador do 16º andar. Uma pausa longa ao assinar qualquer documento que envolvia o sobrenome Takahashi. Uma frase que terminava sempre com alguma coisa que não era dita. Até que numa noite, ela finalmente falou. O jantar já tinha acabado. O salão estava vazio. Só as duas, sentadas em um tatame claro, com o chá ainda fumegando nas xícaras. Haruka não usava salto naquela hora. Não usava postura perfeita. Estava desarmada. "Você já reparou que ninguém aqui me chama pelo meu primeiro nome?" Ela começou. Nádia respondeu que sim. Era sempre Senhorita Takahashi, mesmo entre parentes. Haruka respirou fundo, como quem decide que vai atravessar a ponte mesmo sabendo que ela vai balançar. "É porque eu não deveria estar sentada aqui. Eu sou a neta errada." Foi assim que Nádia descobriu que Haruka não era herdeira de direito. A mãe dela tinha sido expulsa da família anos antes, após se casar com um brasileiro sem aprovação dos Takahashi. Haruka só voltara ao Japão porque a avó, agora doente, pediu que ela retornasse, mas o resto da família nunca aceitou essa decisão. Ela era tolerada, não recebida. "Eles querem que eu desista sozinha, para não precisarem me expulsar." Haruka disse com os olhos fixos no nada. E até hoje funcionou. "Eu sempre fui boa em aceitar calada." Nádia não disse nada, mas naquele instante entendeu por que tinha sido chamada. Não era só para ajudar na empresa.
Era para ensinar Haruka a sobreviver a ela mesma. O momento que mudou tudo veio 2 dias depois. Uma pasta foi esquecida sobre a mesa da sala de reuniões. Ninguém percebeu que Nádia havia entrado para recolher copos. A pasta estava aberta. Papéis inside. Uma palavra em destaque sublinhada. Anulação testamentária. Era um documento em andamento. Alguém da família estava tentando cancelar o direito de Haruka de receber a parte da herança da avó, antes mesmo da velha morrer. Nádia fechou a pasta rápido, mas era tarde. Tinha lido o suficiente. Ela saiu da sala com a sensação de que, no instante em que abriu aquele papel, um relógio tinha começado a correr contra elas. E naquele mesmo dia, Haruka apareceu no corredor do 3º andar e disse apenas 3 palavras. Eles já começaram. Não tinha choro, não tinha grito, só a constatação seca de quem já sabia que aquilo ia acontecer, mas ainda assim doeu. Foi ali que Haruka fez o convite que mudaria o rumo da história. Preciso de alguém comigo na reunião de sucessão. Alguém que não seja controlado por eles. Alguém que fale quando eu não conseguir. Nádia sabia o peso daquilo. Não era um convite, era convocação. Se você entrar nessa sala comigo, não vai ter volta. Haruka avisou, olhando nos olhos dela. Eles vão te tratar como tratam a mim. Nádia não hesitou. Eu já sei o que é isso desde que nasci. E foi assim que a brasileira que cresceu invisível e a japonesa que cresceu calada decidiram enfrentar juntos um império que só sobrevivia porque as 2 coisas existiam, o silêncio e o apagamento. Mas o que nenhuma delas sabia é que do outro lado do mundo, alguém no Brasil também mexia as peças. Alguém que não aceitou a forma como a vida tinha sido deixada para trás. E esse alguém estava prestes a voltar para reivindicar o que achava que era dele. E quando as 2 histórias se encontrassem, nada, absolutamente nada, ia continuar no lugar. Na manhã seguinte, a rotina parecia intacta, mas a casa já não era a mesma. Os empregados andavam em silêncio, como se algo pesado estivesse suspenso no ar. Mara entrou no salão principal com o carrinho de serviço, como faria em qualquer outro dia. Mas dessa vez, ela não era parte da decoração invisível. Ela era a única pessoa naquela casa que sabia a verdade inteira. E o tempo estava acabando. Enquanto recolhia taças e guardanapos, conseguia ouvir risadas distantes na varanda. O milionário e os convidados falavam sobre contratos, investimentos e vinhos raros. Ninguém imaginava que, atrás de uma parede, a respiração de uma criança ainda tentava sobreviver. Mara olhou para o quadro dourado no alto da escada, o mesmo que escondia a pequena abertura onde ela tocou a mão fraca e febril da criança. Ninguém mais sabia daquele segredo, só ela e quem o criou. O vestido esmeralda apareceu primeiro, a esposa. Passos firmes, sorriso impecável, perfume caro. A mulher que fingia perfeição enquanto enterrava o que fosse incômodo para sua imagem. Ela viu Mara parada, olhando o quadro. Não gostou. Aproximou-se sem pressa, com voz treinada. Você está perdida, Mara. A mesma frase que usava para rebaixar, sempre com um sorriso amável o suficiente para parecer educação. Mara não respondeu. Só continuou olhando o quadro. A mulher também olhou. E então entendeu. Você quer ser despedida? Só precisa pedir. Posso resolver isso em 2 minutos. Mara respirou devagar. Não era mais o momento de recuar. Não depois da mão tremendo atrás do tijolo. Não depois do pedido de socorro sem voz. Não depois do sangue nas unhas. Eu sei o que tem atrás desse quadro. O sorriso da mulher caiu. Não desabou. Ela era boa demais para isso. Apenas rachou. O suficiente para mostrar a primeira camada de nervo exposto. Você não sabe nada, mas sabia. Sabia que a criança não estava visitando parentes. Sabia que o pai milionário acreditava em qualquer desculpa desde que pudesse continuar brindando. Sabia que alguém tinha sido trancado dentro da parede porque atrapalhava a vida perfeita da dona da casa. E sabia também que, se não falasse agora, ninguém falaria. Eu ouvi, eu toquei. Você não conseguiu enterrá-lo. Não dessa vez. A mulher avançou um passo, agora sem sorriso. O perfume parecia mais agressivo.
a voz mais baixa, mais afiada. Se você abrir essa porta, vai destruir sua vida. Gente como eu não perde. Gente como você não vence. Mara sentiu a frase bater como um tapa. Era exatamente assim que o mundo funcionava. Ela só ainda não tinha decidido se aceitaria. Ela deu o primeiro passo para trás, depois o segundo, sem desviar o olhar. Eu não preciso vencer. Só preciso que o mundo saiba o que você fez. A mulher não respondeu, mas seus olhos disseram tudo. Ela agora tinha medo. Mara já não era a empregada, era a testemunha. E testemunhas, quando falam, destroem impérios. Mara sabia que não poderia mais esperar. Cada minuto que passava significava menos ar, menos força, menos chance para a criança presa na parede. Ela empurrou o carrinho pelo corredor principal, mas dessa vez não estava limpando nada. Estava contando os metros até o microfone que usariam no discurso do casamento. O mesmo microfone que, até aquele dia, só tinha servido para mentiras educadas. O salão já estava preparado para o brinde. Lustres acesos, mesas organizadas, convidados sorrindo sem saber para quê. O milionário levantaria a taça dentro de alguns minutos, como se o mundo estivesse perfeito, como se sua casa fosse um reino de felicidade, como se seu filho não estivesse morrendo a poucos metros dali. Mara entrou devagar, como quem ainda fosse invisível. Ninguém percebeu, porque ninguém nunca percebe. Ela parou perto da mesa de som, respirou fundo e puxou o fio do microfone. Uma escolha mínima que mudaria tudo. Ouviram o chiado, depois o silêncio, depois a voz dela. Desculpem interromper a festa. As conversas pararam. O milionário congelou com a taça erguida. A esposa parou de fingir e, de repente, todos viraram na direção de uma criada que nunca deveria ter voz. Eu preciso dizer algo que ninguém aqui quer escutar, mas que precisa ser dito agora. Tem uma criança viva atrás de uma parede desta casa. Uma criança que não desapareceu. Uma criança que não fugiu. Uma criança que foi escondida por alguém que está nesta sala. O salão inteiro entrou em choque, como se ar tivesse sido arrancado do lugar. Alguns riram, achando que era brincadeira. Outros se levantaram, tentando desmentir. Mas ela não parou. Eu ouvi o choro. Eu toquei a mão dela. Eu senti o sangue nas unhas. Eu sei onde ela está. E se ninguém fizer nada agora, ela não vai sobreviver. Era impossível continuar fingindo. Os olhares voltaram-se para o milionário. Depois, para a esposa. Depois, para o quadro dourado lá em cima. E foi nesse exato momento que a verdade deixou de ser suspeita e virou acusação. O milionário largou a taça antes mesmo de pensar. Ela caiu no chão e se partiu em silêncio absoluto. Ele correu, como um homem que finalmente entendeu que estava atrasado demais. A multidão o seguiu, alguns por desespero, outros por curiosidade, e alguns porque algo dentro deles disse: se isso for verdade, não dá mais para voltar atrás. Mara foi a última a sair do salão, não por medo, mas porque naquele instante ela sabia. A casa ainda não sabia, mas já estava condenada. E não por fantasmas, mas pela verdade que tinha acabado de acordar. O corredor de serviço ficou pequeno demais para tanta gente. O milionário chegou primeiro, quase tropeçando nos próprios passos. Ele arrancou o quadro dourado com as mãos, como se todo o peso do mundo estivesse ali. O som da madeira batendo no chão ecoou como um disparo. Debaixo dele, a parede de tijolos esperava, fria, suja, cúmplice. Ele tocou a argamassa com os dedos, sem saber por onde começar. Mara se aproximou, ainda ofegante. Aqui, foi só o que ela disse, apontando o tijolo solto. Ele puxou com tanta força que a mão dele começou a sangrar. Mas ele não sentiu. Ninguém sentiu nada além do medo. Um tijolo caiu, depois outro, até o buraco abrir como uma ferida que a casa tentava esconder. O cheiro saiu primeiro. Cheiro de mofo, suor seco, medo acumulado. Depois o braço, pequeno, magro, tremendo. O bilionário recuou um passo, como se o coração dele tivesse saído do peito. Depois se lançou para a frente, arrancando mais tijolos com as mãos ensanguentadas. A criança estava ali, encolhida, olhos fundos demais, respiração fraca demais. Parecia um pássaro perdido dentro de uma caixa de madeira. Filho,
A palavra saiu quebrada, como se precisasse atravessar anos de culpa antes de chegar aos lábios. O menino não respondeu, mas moveu os lábios devagar, tentando formar uma palavra que não tinha força para existir. O milionário puxou o corpo frágil para fora do buraco. Era leve demais, leve como algo que o mundo já estava desistindo de carregar. Alguém começou a chorar no corredor, depois outro, depois outro. Não era barulho, era o som de uma vergonha coletiva. E foi só então que a esposa, parada ao fundo, se mexeu. Não para ajudar, mas para fugir, porque a verdade sempre escolhe quem deve correr. Mara a encarou pela primeira vez sem medo, e naquele instante as duas entenderam exatamente quem seria lembrada para sempre, e quem seria esquecida como poeira de mármore no rodapé. O salão, que minutos antes era champanhe, flores e sorrisos fabricados, virou um tribunal improvisado. Os convidados, antes ocupados tirando fotos do bolo, agora filmavam a queda de uma família inteira. Não havia música, não havia aplauso, só o som acelerado de respirações que não sabiam para onde correr. A esposa tentou sair pela porta lateral. Disse que estavam exagerando, que tudo era um mal-entendido, que o menino estava doente e precisava ficar quieto. Mas ninguém acreditava em palavras quando o corpo frágil do menino estava ali, nos braços do próprio pai, respirando como quem pede permissão para continuar vivo. O milionário desabou de joelhos no meio do salão, ainda segurando o filho. A roupa dele, antes impecável, agora estava manchada de poeira, sangue e culpa. Ele olhou para Mara, como se só ali tivesse entendido quem realmente salvou sua família. Não foi o dinheiro, não foi a segurança, foi a mulher que ninguém notava. O silêncio só acabou quando alguém gritou: "Chamem uma ambulância!" E então todos correram, mas não para ajudar. Correram porque perceberam que tinham assistido a um crime sem mover um dedo. A esposa, pressionada contra a parede, finalmente perdeu o controle. Começou a gritar que não era culpa dela, que a culpa era do menino, que ele estragava tudo. As palavras caíram no chão como faca, mas ninguém mais recolhia. A máscara tinha caído, e por trás não havia doença, não havia confusão, havia escolha. Diego, o segurança, se aproximou de Mara em silêncio. Ele não pediu explicações, não perguntou nada, apenas disse 4 palavras: "Você fez o certo." E foi a primeira vez, em muito tempo, que alguém falava com ela como se ela fosse gente. O som da sirene apareceu de longe. A ambulância chegou primeiro. A polícia veio logo depois. E cada pessoa ali teve que decidir se ia falar a verdade ou se ia fingir que nunca viu nada. Quando o menino foi colocado na maca, ele abriu os olhos pela primeira vez desde o resgate. Não falou, não chorou, só procurou Mara com os olhos. E ela entendeu. Não era pedido, era gratidão silenciosa. A gratidão de quem sobreviveu por causa de alguém que nunca deveria ter sido ignorado. A esposa foi algemada diante de todos. Ela ainda gritava, mas agora ninguém olhava com pena, apenas com nojo. Os convidados se afastavam como quem evita um incêndio que não quer assumir que ajudou a começar. A mulher que controlava tudo com elegância agora era só uma criminosa, com as unhas quebradas e o vestido rasgado. Do lado de fora, as câmeras já esperavam. O escândalo atravessou os portões da mansão mais rápido do que qualquer carro de luxo. Os repórteres empurravam microfones, perguntando como alguém podia esconder uma criança dentro de uma parede. E pela primeira vez, o milionário não mandou ninguém calar a imprensa. Ele deixou filmarem. Talvez porque entendesse tarde demais que o silêncio foi o que quase matou o próprio filho. Mara permaneceu encostada na parede do corredor de serviço. O mesmo lugar onde havia escutado o primeiro som fraco atrás do tijolo. Agora não havia mais respiração escondida, só o vazio. Mas o vazio tinha peso. O peso do que quase aconteceu. O milionário voltou sozinho, sem a plateia, sem os sorrisos, sem o terno alinhado. Ele parou diante dela e tentou falar, mas a voz não saiu. Então, fez o que nunca tinha feito em 20 anos. Baixou a cabeça. Não como quem se rende a um funcionário, mas como quem pede perdão a um ser humano.
Ele disse apenas: se eu pudesse trocar de lugar com ele, eu trocaria. Mara não respondeu, porque não existia resposta. O que havia para dizer quando a verdade já estava inteira diante de todos? A ambulância saiu, o carro da polícia saiu, os convidados foram embora como fantasmas fugindo da luz, e a mansão ficou enorme, linda, cara e completamente vazia de sentido. Mara olhou para o quadro barroco jogado no chão. A pintura mostrava um navio naufragando. Talvez sempre tenha mostrado o futuro daquela casa, e ninguém percebeu. Horas depois, o telefone dela tocou. Era o milionário. A voz dele estava destruída, mas firme. Mara, eu preciso te dizer algo. Você não trabalha mais aqui. E antes que ela pudesse sentir o golpe, ele completou: não como criada. Nunca mais. Você é a única pessoa nesta casa que salvou uma vida. Isso não é serviço, isso é honra. E eu quero você aqui como família, se aceitar. Mara não respondeu na hora, porque não sabia como existir naquele novo lugar onde olhavam para ela de verdade. Era um mundo completamente diferente do silêncio que a engoliu por 2 décadas. Mas uma coisa era certa: ela não era mais invisível, e nunca mais seria. 3 semanas depois, a casa não era mais a mesma. Não porque os móveis mudaram, mas porque o ar mudou. O silêncio já não era assustador, era apenas silêncio. E pela primeira vez, a ausência de gritos escondidos atrás da parede parecia um alívio. Mara acordava cedo como sempre, mas não no quartinho dos fundos. Agora, dormia no quarto de hóspedes do 2º andar, com vista para o jardim. O mesmo jardim onde ela nunca pôde pisar sem ser chamada de funcionária. Agora, aquele lugar era real, não um cenário visto de longe. Mas o hábito ainda falava alto. Ela levantava antes do sol, preparava café, passava pano na pia, organizava as coisas como antes. Não porque precisava, mas porque 20 anos não desaparecem de um dia para o outro. O milionário aparecia na cozinha, sem terno, com o rosto cansado e um pedido silencioso de perdão em cada olhar. Eles quase não conversavam, mas havia uma paz ali. A paz de quem sobreviveu à mesma tragédia e agora tentava aprender a existir fora dela. O menino estava em casa de novo, fisicamente mais forte, mas os olhos ainda carregavam algo que não tinha nome. O tipo de marca que ninguém vê, mas que nunca vai embora completamente. Ele não falava sobre os 5 dias no buraco. Não falava sobre a fome, nem sobre o medo. Mas todas as noites batia na porta de Mara e perguntava: posso ficar aqui até dormir? E ela dizia que sim, sempre. Às vezes, ele só segurava a mão dela. Outras vezes contava coisas pequenas, como se testasse se o mundo ainda era seguro. Quando finalmente dormia, a respiração dele parecia um pedido de trégua ao universo. Vivian estava presa. A imprensa agora a chamava de a madrasta do muro. Os advogados tentavam alegar insanidade, mas ninguém acreditava. O país inteiro já tinha visto o vídeo do salvamento. Não havia narrativa capaz de apagar as marcas do tijolo e do medo. O milionário nunca mais pronunciou o nome dela. Era como se aquela mulher tivesse sido cortada da história da casa. Os vestidos dela desapareceram. As fotos dela desapareceram. E ninguém perguntou onde foram parar. Mara continuava limpando, organizando, servindo. Mas agora fazia porque queria, não porque devia. Porque descobriu que existe uma diferença enorme entre trabalhar por obrigação e trabalhar com dignidade. Um dia, ao passar pano no corredor de serviço, ela parou diante da parede refeita. A parede não mostrava mais nada. A argamassa nova escondia o horror antigo, mas Mara ainda sentia, como se o tijolo carregasse memória. Ela tocou a parede com a ponta dos dedos e murmurou: eu ouvi você, eu sempre vou lembrar. Porque agora, ela sabia, o silêncio não é ausência de som. O silêncio é o que acontece quando ninguém escuta. E tudo mudou no dia em que ela decidiu ouvir. Naquela noite, depois que todos dormiram, Mara ficou sozinha na cozinha. O relógio marcava 2 da manhã, e ela percebeu que não sentia mais medo do silêncio, porque agora o silêncio não era ameaça, era descanso. Ela olhou para as próprias mãos. As unhas estavam curtas, mas limpas, sem sangue, sem poeira de tijolo.
Mãos que antes só serviam, agora também significavam algo. Por 20 anos, ela acreditou que não tinha voz, que pessoas como ela só existiam para manter o mundo dos outros funcionando, que ser invisível era parte do trabalho, que sentir medo e engolir era o normal. Mas tudo mudou quando um menino de 9 anos precisou dela. E ela descobriu que coragem não nasce da força. Coragem nasce da dor de ver alguém sofrendo e decidir que aquilo não vai continuar. Ela poderia ter fingido que não ouviu. Poderia ter seguido a regra de ouro dos ricos. Quem paga manda, quem serve obedece. Mas naquele dia ela escolheu ser maior que o medo. E agora ela sabia, ninguém nasce invisível. As pessoas só se tornam invisíveis quando o mundo decide que elas não importam. Mas basta um ato, um gesto, um passo fora do script para o mundo ser obrigado a enxergar. Se você assistiu até aqui, talvez tenha algo em comum com Mara. Talvez já tenha sido silenciado. Talvez já tenha engolido algo que doeu. Talvez tenha sentido que não podia fazer nada porque não era seu lugar. Então aqui vai a verdade que ninguém te disse ainda. Você não precisa de permissão para existir. Você não precisa de status para agir. Você não precisa ser importante para mudar o destino de alguém. E às vezes, tudo o que alguém precisa é uma única pessoa que escute o que ninguém mais escuta. A voz de Mara salvou uma vida. Não porque ela era poderosa, mas porque ela finalmente decidiu usar a voz que sempre teve. Se essa história te tocou, comenta. Eu teria feito o mesmo. Quero saber quantos ainda enxergam o que o mundo tenta esconder. E se quer continuar ouvindo histórias que revelam o que ninguém conta, já sabe, se inscreve e vem para a próxima. Porque a próxima história pode ser a que você precisava ouvir sem saber.